verdade aí, né? Abra sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 6, 13. Gênesis, capítulo 6, versículo de número 13. Nós vamos ler um pouquinho a Bíblia hoje, tá bom? Eu vou fugir da regra, né? De ler um texto pequeno e pregar. Eu vou pregar dentro do texto. Gênesis capítulo 6, versículo de número 13. Na minha Bíblia tem um título que diz assim: ó, Deus anuncia o dilúvio a Noé. Deus. Vamos falar desse dilúvio hoje. Glória a Deus, amém. Todos acharam? Amém. Não fecha não, vamos acompanhar, tá bom? Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. O que Deus está fazendo aqui? Ele está anunciando a Noé que ele está com um plano de destruir a terra. Quando fala a terra, não quer dizer o planeta, está querendo dizer o que? A humanidade. Porque para Deus, o que saiu fora da ordem? O ser humano que ele havia criado. Pastor, o que fez o coração de Deus se entristecer ao ponto de Deus querer destruir o homem ou a humanidade? É porque o homem havia se afastado do propósito de Deus. Você tem que gravar isso na sua cabeça. Se tudo que eu falar de hoje você esquecer, você tem que gravar isso. Eu preciso estar no propósito pela qual eu fui criado. Todos nós que estamos aqui, não estamos aqui por acaso, nós temos um propósito. Deus te fez para um propósito, né? E esse propósito é o que interessa para Deus. Todas as vezes que a gente sai fora do propósito de Deus, a nossa vida vai se enchendo de quê? De destruição. O que é melhor se identifica com a destruição? Começa a dar errado. Sua casa começa a dar errado, o casamento começa a dar errado, a sua vida financeira começa a dar errado, nada que você faz dá certo, aliás, nada dá certo na sua vida. O que é isso? Você está vivendo fora do propósito de Deus. Irmão, se você um dia viver no propósito de Deus, nem que seja por um ano, você vai entender claramente o que significa isso. Porque a força que você faz hoje para dar certo é porque você está fora do propósito. Porque o dia que você estiver no propósito, todo vento contrário é a favor. Tudo que acontecer de contrário vai ser a seu favor. Você só faz força porque você não está no propósito de Deus ainda, ou pelo menos no centro do propósito. Quando você começa a mudar a rota, nem que seja um pouquinho, você já vem dando certo. Tipo assim, você nunca foi na igreja, você passa a frequentar, já começa a dar certo, e você sente que deu certo. Aí você começa a obedecer, nem que seja um pouquinho, você já vê o que? A melhoria. Agora você imagina, você está 24 horas debaixo da vontade de Deus. Não tem nada que vai dar errado na sua vida. Tudo que daria errado contribui para que dê certo. Essa semana eu estou para anunciar um carro para alugar, e fiz a entrevista, peguei toda a documentação, fiz tudo que tinha que fazer, e eu fiz tudo para dar certo, e deu errado. Aí se você tivesse fora do propósito, você fala: Senhor, eu estou lutando, estou aqui batalhando para dar certo. Aqui que eu falei: glória a Deus, Senhor, obrigado por ter dado errado. Por quê? Porque o errado para mim é o certo de Deus. O cara ligou, duas vezes. Ele deu a documentação, marcou de vir, não veio buscar. Você estaria nessa hora desesperado, precisando do dinheiro, o dinheiro vai entrar.
Falei, opa, glória a Deus, obrigado que ele não veio sempre. Porque se vem, por favor, se não vem, é 2. Aí no outro dia, ele ligou e falou, o carro está disponível ainda? Eu falei, está disponível. Então o Marco está indo buscar. Eu falei, amanhã você busca, hoje não tem como mais. Aí no outro dia, ele fez o quê? Não veio de novo. Ele falou, pode mudar para outro. Eu falei assim, obrigado por ter desistido, viu? Isso é contigo. Por quê, pastor? Porque eu aprendi a viver no centro da vontade de Deus. O não de Deus é um sim para mim. É Deus querendo dizer assim, estou te livrando, meu filho. Porque toda vez eu faço oração, Senhor, não deixa eu entrar em furado. Então vamos lá? Deixa só eu pregar, tá bom? Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. Olha o Senhor, faz para ti uma arca de madeira de gofé, cedro, né? Farás comprimento na arca e betumarás por dentro e por fora com betume, e desta maneira farás com 300 copos de comprimento. A arca era grande, a gente fala arca, mas era um navio, né? Sabe o que eu acho engraçado isso aqui? Eu vou ler aqui os comprimentos, né? Os comprimentos que a gente não entende, mas ela tinha aproximadamente 120 metros de comprimento, tinha 12 de altura, tinha 3 compartimentos, tinha andares de baixo, do meio e terceiro andar, tinha uma janela no terceiro andar. O que Deus está falando? Está falando com um homem que nunca fez nada de embarcação, nunca mexeu com madeira. Esse homem nunca viu o que ele ia construir, né? E o que Deus falou com ele? Olha, eu preciso que você faça uma arca, um barco de madeira, tantos comprimentos. Deus está dando o quê? Deus está dando diretrizes, está dando ele especificidade. Todas as vezes que Deus falar com você algo específico, dia, hora, lugar, é a vontade dele que tem que ser prevalente. Ele não está te pedindo para você mudar. Vai em tal lugar, em tal ordem. Você tem que tomar cuidado, porque às vezes Deus te manda você para um lugar, sai da tua terra, da meio da tua parentela, para o lugar que enquanto você tem que sair primeiro, porque Deus só vai agir na sua vida se você te testar e ver que você é bom e obediente. Tem gente que está esperando Deus falar com ele, e Deus falou com ele lá atrás e ele não cumpriu ainda, né? Sai do teu emprego, exemplo, aí você está lá, um ano já que mandou sair, você está lá ainda, está passando um perrengue, está sendo humilhado naquele lugar, você fala, Senhor, o Senhor me abençoa. O Senhor, já falei para ele para sair tem um ano, ele não saiu ainda. Deixa ele lá. E quanto mais você fica, mais você é perseguido. Você vai fazer o quê? Você vai esperar você ser expulso? Aí você fala assim, poxa, mas eu vou passar fome, eu vou passar necessidade, aqui tem plano de saúde, eu não sei se o outro emprego vai ter, eu estou acostumado com o lugar. A gente tem esse negócio de se acostumar com o lugar. Deixa eu te falar uma coisa com você, quando você começar a andar com Deus, desapega das coisas, porque Deus, ele é desapegado. Deus é um Deus de movimento. Deus de movimento quer dizer que ele trabalha o quê? Na movimentação. Não se apega a nada não, porque nada nessa terra aqui é para se apegar. Nós estamos de passagem. Não se apega a coisas, não se apega a bens, não se apega a lugares, não se apega a pessoas, porque essas pessoas vão passar da sua vida. Quanto mais rápido você desapega, menos você sofre. E aí Noé recebe então uma incumbência. Deus está falando com ele, ao coração dele, na alma dele, no espírito dele, para que ele possa obedecer a Deus. Deus está dando a ele diretrizes de um plano, de um projeto que ele não viu. E outra, para um efeito, para uma situação que vai acontecer, que ele também nunca tinha visto acontecer, porque até então nunca tinha chovido na terra. Você obedeceria? Você faria isso? Deus está mandando você fazer algo que nunca existiu, para algo que nunca aconteceu. Deus está falando assim, construa um barco grande, que a dimensão do barco era muito grande, porque eu vou enviar na terra a destruição através de águas de dilúvio, vai tanta água, vai chover tanto, Noé, que vai inundar. Noé, o que é chuva? Nunca vi chover?
Nunca tinha chovido na terra ainda. Detalhe: Noé sai da presença de Deus. Eu não sei se estava dormindo, não sei se estava orando, não sei se estava no campo. Eu sei que Deus falou com ele, porque Deus fala conosco em qualquer lugar. A gente que tem um lugar específico, né? Mas Deus fala com você em qualquer momento, em qualquer lugar. E aí ele sai da presença de Deus e ele vai falar com quem? Com a família. Vai convidar as pessoas para o projeto que Deus havia chamado ele. A missão de Noé era o quê? Convencer a família. Porque Deus disse que somente ele e a família tinha sido escolhido. Porque a Bíblia diz assim, que quando Deus olha para a terra, ele viu que toda a terra estava violenta. E a vontade de Deus era matar todo mundo. Matar tudo, afogado. Mas a Bíblia diz assim, mas Noé achou graça aos olhos de Deus. Meu querido, minha querida, se você precisa de uma bênção de Deus hoje, eu te falo uma coisa: você só precisa que a graça de Deus te alcance. Porque se a graça de Deus te alcançar, tudo é possível na sua vida. Olha que interessante. O que Noé tinha de diferente das outras pessoas? Será que ele era mais bonito? Será que ele era mais santo? Será que ele era o quê? Uma pessoa mais tranquila? O que diferenciou Noé das outras pessoas é que a graça de Deus foi ao coração dele. Noé era uma pessoa diferente em meia geração. Glória a Deus. E essa graça alcançou Noé. E, irmão, se a graça de Deus te tocar, todo mundo que está ao seu redor é abençoado. Se Deus for com a sua cara, só para você entender melhor, se Deus for com a sua cara, Ele salva você, sua família e quem estiver perto de você. Eu já vi casos onde uma mãe que luta pelo filho, para que o filho mude o comportamento, e esse filho nunca seria salvo. Nunca. Porque tem gente que o comportamento dele, o andar dele, o coração dele não atrai o coração de Deus. Mas às vezes, porque a mãe quer tanto a salvação do filho, por amor à mãe, Deus salva o filho. Sabia disso? Às vezes a mulher ama tanto o marido e ela é de Deus e o marido é das trevas, e ela quer tanto que Deus o salve, que por amor a ela Deus salva o marido. Então Deus falou assim: Noé, você alcançou graça aos meus olhos, e eu quero que você construa uma arca. A arca era um projeto de Deus. Tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente quer fazer coisas para Deus que é a gente que quer fazer. Eu quero fazer para Deus, eu quero construir para Deus, eu quero dar a Deus. A gente quer fazer muita coisa para Deus, no intuito de querer agradá-lo. E isso é bom, isso é louvável. Mas o que muda a sua história de verdade é quando você aprende. Diga comigo: quando eu aprender, eu descobri o que Deus quer que eu faça para Ele. Isso vai mudar a sua história. Então você tem que parar de ficar querendo agradar a Deus, e você tem que descobrir o que Deus quer, porque isso faz diferença. Muitas das vezes aquilo que Deus quer não é o que você quer fazer. Você quer fazer muita coisa para Deus, e muitas vezes não é aquilo que Deus quer que você faça para Ele. Eu lembro que essa igreja tem 7 anos. Uns 5 anos atrás, né, a igreja estava com 2. E nós tivemos uma crise aqui muito grande. Algumas pessoas foram embora da igreja. E eu queria ir embora da igreja também, porque eu falei assim: não tem nada aqui mais para me ficar nesse lugar. Todo mundo foi embora, todos me abandonaram. Aliás, estavam aqui por causa de outra pessoa. Cheio de crise, irmão. A gente que é crente é cheio de crise. Tudo armado para ir embora. Estava prontinho já ia fazer a mala para ir embora. Estava decidido. O Senhor me aparece e fala comigo assim: se eu te pedir para ficar? Eu falei: o quê? Se eu te pedir para ficar? Ficar fazendo o que lá?
Tem ninguém naquele lugar, porque tinha, tipo assim, desde umas 30 pessoas, deve ter ido embora umas 25. Desde como 5 pessoas só. A gente que é pastor aprende depois com o tempo a dar valor às almas. No começo a gente acha que multidão é alma. O que Deus quer é multidão, o que Deus quer é muita gente. O pastor de sucesso é aquele que está com a igreja lotada. A gente olha aquele pastor que está com 50 mil membros. Não, os pastores que estão com 10 mil membros, 5 mil membros, 30, a igreja com 50 membros é vazia. E a gente que só tem meia dúzia, 50 membros seria o top. E o Senhor falou comigo assim: você está olhando para o lugar errado. Você está olhando para as pessoas que foram embora. Eu estou olhando para as pessoas que ficaram. Tá vendo como é que Deus faz diferente? A gente olha para os 25 que foi embora, e Deus está olhando para os 5 que ficaram, porque os 5 que ficaram é o que Deus queria que fosse apacentado. Nós ficamos aqui uns 2 anos ou mais, não vi ninguém, minha alma. Quando faltava o irmão, faltava a igreja toda. Faltou metade da igreja, porque faltou o irmão. Eu pedi, sabe, eu pegava no pé e dizia: irmão, não falte o culto, irmão. Nós só temos 5 aqui, você vai faltar, vai fazer falta. E eu descobri, um dia eu entrei no coração ali na oração, e conversando com Deus, e eu chateado, porque a igreja não merecia, não vinha alma. Eu falei assim: o Senhor me odeia, o Senhor não está me machucando, o Senhor está me ferindo, porque o Senhor me manda para aquele lugar, e aquele lugar não dá alma. O Senhor falou comigo assim: por que você está preocupado com o crescimento? Você foi chamado para fazer o quê? A sua vontade ou a minha vontade? Eu falei: não, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Por que você se preocupa tanto com o número de pessoas? Eu falei: não, porque assim, igreja grande, né? Eu subo de dar estratégia para fazer crescer, para dar gente. Ele falou assim: eu não estou preocupado com crescer, com esse tanto de gente que você está pensando. Eu lembro assim, claramente o que Deus falou comigo. Ele me deu que assim que Deus conversa comigo, Ele me deu um exemplo. E falou bem assim: se você fosse um guarda, um vigilante, e a empresa te mandasse você para um terreno enorme, grande, e se eu tivesse uma guarita de vigilante, e todos os dias você fosse para lá e ficasse na guarita e cumprisse o seu tempo ali, o seu horário, no final do mês a empresa pagaria? Aí eu falei: claro. Ele foi lá o mês todo, ficou na guarita, entrou na guarita, cumpriu o horário dele, foi embora. Não é isso? É isso que faz o vigilante? Entra ali no serviço, sai do serviço, e ele olhasse, ele falou bem assim: esse vigilante olhasse para o terreno e não tem nada para tomar conta, o terreno vazio. No final do mês a empresa pagaria ou não? Sim ou não, igreja? Pagaria. O Senhor falou bem assim: para a empresa, o que funciona não é o cara guardar um pátio cheio de patrimônio, é ele fazer a vontade. Se ele foi contratado para ficar ali tomando conta do nada, ele vai ser responsável pelo nada. Ele falou assim: fazer a minha vontade muitas das vezes não tem sentido, não faz sentido. Se você for procurar sentido naquilo que Deus te pede, não faz sentido. O que Noé agora está com a missão é tentar explicar para a família que Deus apareceu para ele e que vai destruir o mundo. E agora eles precisam construir uma arca. Eu fico imaginando Noé chegando para a família e fazendo uma reunião de família, chamando ali a sua esposa, os filhos e as mulheres dos seus filhos, dizendo assim: olha, Deus me apareceu e falou que vai destruir o mundo, e nós precisamos fazer uma obra dele, construir uma arca, um barco. Eu fico imaginando, explicando. Irmão, quanto mais Noé explicava, menos as pessoas criam. Porque tentar explicar o que Deus mandou você fazer não dá certo. Eu já tentei fazer isso. Quando Deus nos chamou para vir para cá, a gente estava na metade do caminho. Nós viemos de Vila Velha. De Vila Velha até Carapina dá mais ou menos uns 15 a 20 quilômetros. E aí, por um ano e meio aproximadamente, nós ficamos ali em Carapina. E nós queríamos voltar para Vila Velha. A intenção era caminhar ali em Carapina, a igreja que nós somos congregar ali, o pastor que levantou estava ali. A intenção era voltar para Vila Velha. E aí o Senhor nos trouxe mais para cá um pouquinho, quando Deus nos mandou vir para cá. A minha mãe estava esperando que nós fôssemos para Vila Velha.
A minha esposa estava acreditando que esse ano e meio era para voltar para a Vila Velha. Aí como é que eu explico para ela que o Senhor nos mandou para um pouquinho mais longe? Não tem como explicar. Noé está tentando explicar aquilo que ele nem explicava. Eu fico imaginando Noé dando ali a medida do tamanho daquilo que Deus mandou construir para os filhos dele, para os meninos trabalhando, o quanto de material, o quanto de matéria-prima, o quanto de... Porque à medida que ele ia fazendo, Deus ia capacitando, Deus ia provendo. Porque é assim todo projeto de Deus. Todo projeto de Deus, ele no começo ele é muito grande. Aliás, todo projeto é de Deus quando ele é grande. Quando Deus mandasse fazer algo que for muito grande, sabe que foi Deus. Porque tudo que Deus manda fazer é grande. E Deus, à medida que eles iam obedecendo, Deus ia provendo. Agora eu te pergunto, será que Noé tentou convencer as pessoas da terra a participar da obra que ele estava planejando? Sim ou não? Talvez, imagine você no lugar de Noé, construindo uma arca, sabendo que vai acontecer um grande tsunami, uma grande tragédia. Você avisaria seu vizinho? Você avisaria o outro vizinho? Você avisaria as pessoas que estão na sua rua? Eu fico imaginando Noé construindo a arca, as pessoas perguntando para ele, que no começo nada para isso fazia sentido, mas depois do tempo a arca apareceu com arca. Aquilo que não tinha forma apareceu a ter forma. E eu fico imaginando Noé tentando provar para as pessoas, pregando para elas. Tem água, tem? Eu fico imaginando Noé falando para as pessoas que era necessário que elas viessem ajudar a arca, a entrar dentro dessa arca, porque a salvação estava dentro da arca, e que a única maneira de escapar dessa tragédia era dentro da arca. O que te parece hoje isso? A igreja, a gente fazendo a obra de Deus, a gente trabalhando para que essa arca fique pronta. Essa arca sou eu, sou você, é você. Nós somos a arca de Deus. A igreja viva, ela representa o quê? O instrumento pelo qual Deus vai salvar o mundo de uma grande tragédia, de uma grande destruição. Porque a Bíblia diz que a primeira terra, a primeira destruição veio através de água de dilúvio, mas a outra virá com fogo. Aí você fala assim, pastor, mas a gente tenta explicar isso para as pessoas e ninguém acredita, porque nunca teve chuva de fogo, assim como também nunca tinha chuva, nunca teve chuva antes com água, e nunca inundou tanto assim. Então não existe uma grande dificuldade. A Bíblia diz que Noé, durante 100 anos, ele pregou. Não é bem pregador dizendo assim que ele foi um péssimo salvador, ele foi um péssimo pregador, porque pregou e só conseguiu salvar 8 pessoas, a sua família. Mas ele não foi um mau pregador. As pessoas não tinham coração crente, duvidável. E o grande problema da pessoa que não crê é que quando ela vê, já não serve. Porque a fé, ela só tem valor se eu não vejo. Depois que eu vejo, não é fé, é fato. E a Bíblia diz que a salvação vem pela fé, não vem pelo fato. Quando a fé se tornar um fato, já não vale mais. Se as pessoas hoje que rejeitam a salvação, a pregação, a igreja, o cristão, o crente, os sinais, o dia que realmente acontecer, não adianta mais pedir socorro, porque não vai mais ter jeito. E isso aconteceu também na época de Noé. Depois de 100 anos, ele havia feito a arca, chegou o tempo que quando a arca estava pronta, a Bíblia diz que o Senhor falou assim, Noé, está pronto? Está pronto, Senhor. E ele espera 7 dias. Esses 7 dias são o tempo em que os animais agora vão vir.
Porque Deus falou com ele que os animais viriam em dupla, um macho e uma fêmea. Todos os animais, aves, porque Deus queria repovoar a terra. Os animais vieram, pelo menos um casal de cada. E por isso Noé teve que construir essa arca, preparar mantimento. Eles iam ficar um ano na arca. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites, mas o alagamento durou um ano. A água só baixou depois de um ano. Foram 54 dias, se não me engano, 55 dias ou 50 dias, que a água foi crescendo, 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 e levou um ano para baixar. Toda a terra estava debaixo d'água. O cume, o pico mais alto do mundo, estava coberto com água. Ou seja, alguém que quisesse nadar não ia conseguir nadar durante tanto tempo, fora que também não teria como beber água, não teria como comer nada, porque não tinha comida. Durante um ano eles ficaram dentro dessa água, protegido do dilúvio, da catástrofe. Eu fico imaginando, eu já vi filmes em que isso acontece. Quando o último animal entra na arca, a Bíblia diz que o anjo de Deus vem e fecha a arca por fora, porque essa porta da arca foi fechada por fora, pelo anjo de Deus. Não foi Noé que fechou a porta. Diga, por quê, pastor? Porque Deus sabia que quando a catástrofe viesse, quando o alagamento viesse, e as pessoas batessem na porta da arca desesperadas querendo entrar, o que Noé faria? Abriria, eu abriria. Vendo as pessoas gritando, pedindo misericórdia, dizendo assim, eu acredito, eu creio agora, abre a arca, abre a porta. Ele abriria, mas a Bíblia diz que quem fechou a porta foi Deus. Todos que zombaram de Noé, todos que conjuraram dele, todos que disseram que ele era louco, mentiroso, farsante, que Noé durante 100 anos ele foi pregando. Tem pessoa que, se você conta para ela o projeto de Deus, ela acredita que amanhã vai acontecer, e não acontecendo, ela duvida de Deus. Aí cadê seu Deus? E Deus tem um tempo a seu favor. Porque esses 100 anos Noé foi escarrecido, foi cuspido, foi injuriado, perseguido. Mas quando veio o dilúvio, que as águas começaram a surgir, brotar e alagar tudo, muitos bateram na porta da arca, porém a porta estava fechada. Já era tarde. 100 anos ele pregando, e o povo não se converteu, o povo não deu crédito. A igreja brasileira tem 100 anos que está pregando a volta de Jesus. Tem 100 anos que a igreja evangélica está pregando, arrependei-vos, porque é chegar no reino dos céus. A igreja brasileira, o Brasil, recebeu a missão de anunciar o evangelho, e tem 100 anos que nós estamos pregando. É preciso mudar de vida, é preciso estar debaixo da graça de Deus. O que salvou Noé foi ter ouvido uma diretriz do Senhor. Na semana passada eu preguei sobre Davi, que foi repreendido pelo Senhor. E ele, quando foi repreendido pelo Senhor, ele foi direcionado por Deus, foi castigado pelo Senhor, porque ele deixou de ouvir a voz de Deus, e ele teve que ouvir a voz do profeta. Na outro domingo passado eu preguei sobre Samuel, porque Samuel foi chamado quando ele ouviu a voz de Deus pela primeira vez. E o que faz Noé ser um grande homem de Deus, ser um homem que está escrito nas Escrituras, um selecionado, uma pessoa que teve graça aos olhos de Deus, porque quando Deus falou com ele, ele ouviu. O que faz você e eu sermos uma pessoa querida e abençoada por Deus é ouvir a voz de Deus. Pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Pastor, eu até queria ouvir essa voz de Deus maravilhosa. Como é que eu faço, pastor, para ouvir a voz de Deus?
Você precisa baixar as outras vozes que existem dentro de você. Existem pelo menos 5 vozes que falam com você: a voz da sua alma, a voz externa, a voz de Deus, a voz do diabo e a voz da sua carne. A sua carne, ela também fala com você. Ela fica pedindo coisas que são favoráveis à carne. Chega no domingo desse, por exemplo, vai dar um culto, a sua carne vai hoje não. Fica em casa, descansa um pouquinho. Você não ouve ela falar, mas ela fala. Ela fala com desejo, ela fala com cansaço, ela fala com dor de cabeça. São as armas da carne. De repente você está dentro de casa, se arrumando, a sua esposa, o seu marido fala: vai hoje não, na semana que vem você vai. A voz externa falando com você. Ou o diabo fala assim: vai não. O diabo fala pouco, Deus fala pouco, a carne fala muito, as vozes externas falam à vontade, e a sua alma também fica no meio ali, ó. Vou ou não vou? Sigo ou não sigo? Qual voz eu vou ouvir? A gente precisa diferenciar essas vozes e dar prioridade à voz de Deus. Porque sempre a voz de Deus vai ser uma voz que vai direcionar você para a vida. Foi o que eu falei há 5 anos atrás, quando o Senhor falou comigo assim: eu queria que você ficasse. E eu não queria ficar, porque não estava bem. A minha carne falou assim: isso mesmo, vamos embora. O Satanás falou assim: isso, todo mundo te abandonou, vai embora mesmo. As pessoas que estavam ao meu redor falaram assim: é que difícil decidir ir embora, esse lugar aqui é muito longe, não gosto desse lugar. Todas as vozes estavam dizendo o quê? Para eu voltar, para eu ir embora. Inclusive a minha carne, inclusive a minha alma. Mas a voz de Deus, ela diz assim: eu quero que você fique. Eu fui lá e baixei a voz. O que é baixar a voz? É você falar assim: eu não quero ouvir ninguém mais falar, todo mundo fica em silêncio. Eu quero ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus é: fique. E eu fiquei contra a vontade, minha vontade, fiquei contra o diabo, fiquei contra as vozes internas. Todas as vozes eram contrárias a eu ficar. Eu só fiquei com a voz de Deus na minha alma. E eu falei: eu vou seguir essa voz. Vim sangrando, vim chorando, vim sem vontade, porque às vezes a gente acha que não, quando eu tiver vontade eu vou fazer a vontade de Deus. Você nunca vai ter vontade de fazer a vontade de Deus. Você nunca vai ter vontade de fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é contra a nossa carne. Você precisa estar no Espírito para poder fazer a vontade de Deus. Você acha que foi fácil para Noé? Não foi fácil. Mas ele, depois que viu o dilúvio, ele estava dentro da arca, com a sua família, os animais salvos. Eu fico imaginando a família se abraçando, porque acreditaram na mensagem de Noé. Só eles acreditaram. Eu lembro uma vez também que fui perguntar ao pastor, que eu tinha dúvidas sobre o meu ministério. O pastor falou assim: a sua família acredita em você? Eu falei: acredito. Acredito que ainda dá dinheiro. Acreditar é uma coisa, dizimar e primiciar é outra totalmente diferente. Eu falei assim: pastor, eles acreditam, me apoiam, ainda dá dinheiro para o ministério. Eu falei: mas você foi chamado, filho. Que dificilmente a família dá dinheiro, cara. Até caminha junto, mas dá dinheiro? Porque quando dá o dinheiro, está dizendo assim: porque o dinheiro é a maior prova de amor. Não é? Duvido que a mãe que ama nega o dinheiro para o filho. O filho vai fazer 15 anos, ela mora no barraco. Não tem nada, não tem um barraquinho bem simplesinho, mas ela faz a festa de 15 anos para a filha. Dá um jeito, não faz, não faz. A gente se ama. Quem se ama, bate a mão no peito assim: eu me amo. Você tendo dinheiro no bolso, você leva uma comida? Você olha para o dinheiro e fala assim: tem 20 reais. Eu e minha esposa, ela não vai nem ver, eu vou comer sozinho. Que você se ama, né? Aí quando você ama a esposa, fala: não, vai levar, eu vou dividir com ela. Vamos comer nós dois, a metade do hambúrguer. Assim você está dizendo que você ama. Você não tem dinheiro para comprar um inteiro, mas você divide o que você tem. O dinheiro é a prova de amor. Eu quero ver você provar que ama alguém sem colocar o dinheiro no negócio. Mas muita gente, sem falar que ama, com o dinheiro prova que ama. Senhor, ama. Quando que a gente se sente amado por Deus? Quando Deus te dá provisão, dinheiro. Você sente que é amado, não é? Quando que Deus prova que nos ama? Não que a gente sente o amor de Deus,
A Bíblia diz assim, que ele tem uma coisa muito maior do que o dinheiro. Aquilo que para ele era importante, o seu filho amado, o sangue do teu filho. Noé foi vencedor porque ele ouviu a voz de Deus. Quero te convidar você a dar crédito à voz de Deus, a levantar de manhã cedo e falar: Senhor, eu estou aqui pronto para ser direcionado pelo Senhor. Qual que é a missão hoje? Qual que é a vontade do Senhor hoje? Porque às vezes a vontade de Deus vai ser você perdoar alguém. Às vezes a vontade de Deus, a direção de Deus é você dar um abraço para uma pessoa que você não quer dar. Às vezes é você ficar calado quando você quer discutir. Em coisas Deus pode te pedir para te testar. E Deus pode mandar você fazer algo muito grande, algo que você não queira. Pedir conta do emprego, sair daquele emprego, fazer algo para Deus. O que eu preciso fazer, pastor? Aprender a descobrir o que Deus quer. Porque cada um de nós, Deus quer uma coisa diferente. Pode ser que para você Ele queira que você fique sentado no banco. Pode ser que para o outro Ele quer que pregue. Pode ser que o outro Ele quer que louve. Eu vi hoje um testemunho de um pastor, de um empresário, que ele foi chamado por Deus, ele queria ganhar almas. E Deus deu a direção de uma pessoa que ganhava almas. E toda vez que ele chegava lá no local, no terreno, ele via a igreja, porque ele é construtor, então ele via a igreja. Ele via onde ia ficar os banheiros, ele via onde ia ficar a sala das crianças, ele via onde ia ficar o refeitório. Ele, na mente dele, ele conseguia ver no terreno vazio aonde ia ficar cada coisa. E Deus dava a ele recurso, ele construía, ele levantava, entregava na mão do pastor, o pastor ia ganhar alma. E ele ficava achando que ele estava sendo provado, porque um dia ele falou que ia chegar e ia ganhar alma para Deus, ele queria ganhar muita alma para Deus. E um dia ele chegou, mostrou para o pastor, aqui, isso aqui vai. Ele mostrava assim, ele falava onde ele ia ficar, porque na mente dele ele via tudo. O pastor que ganhava alma, grande ganhador de alma, olhou para ele e falou assim: eu não vejo nada que você está falando aí, eu não vejo nada. O empresário falou para ele assim: não entendi. O pastor só falou que o senhor viu aqui a sala das crianças, que o senhor viu o banheiro, que o senhor viu onde vai ser a cantina, o senhor viu onde vai ser o altar. Eu não vejo nada. Quem está vendo é o Senhor. Como assim? Porque essa foi a sua chamada, pastor. Ele falou para ele: meu amado, isso foi a sua chamada. A sua chamada é esse aqui. Eu fui chamado para ganhar almas. Eu não consigo ver o que o senhor viu. E eu vejo que Deus me chamou. E eu vou ganhar almas, o Senhor vai ganhar as mesmas almas através de mim. Todas as vezes que ele levantava um patrimônio para ajudar a igreja, toda vez que ele investia numa igreja, ele estava trabalhando para o crescimento da igreja. Não era o ganhador direto, mas era o ganhador de alma indireto. Quando você traz um visitante, você está ganhando alma. Quando eu prego, estou ganhando alma. Quando o outro deu a mão, está ganhando alma. Quando um deu o dinheiro para comprar o bebedor, ganhando alma. Nós estamos ganhando almas através do nosso agir, obedecendo à vontade de Deus. Obedecer à vontade de Deus, muitas das vezes, não vai fazer sentido no começo, mas lá na frente, você vai ver que valeu a pena. Hoje essa porta está aberta, porque eu fiquei, alguns irmãos ficaram, contribuíram, dizimaram, ofertaram, para que a porta da igreja ficasse aberta, para que amanhã, quem entrar, encontre a porta aberta. Tudo isso é construir a arca de Deus, que vai salvar as pessoas que aqui tiverem. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus?